Vamos estar juntos para mais essa aula da Escola Dominical. Nós vamos falar hoje sobre a igreja estabelecida em Laodiceia. Então, é no capítulo 3, a partir do versículo 14. Então, podem pegar a Bíblia de vocês para poderem acompanhar. Eu anotei alguns nomes dos irmãos aqui que estão participando nesta manhã. De repente, eu vou pedir para alguém fazer alguma leitura. Quando eu pedir, é só abrir o microfone e fazer a leitura, tá ok? E fica combinado, como nós temos feito nas outras vezes. Tem alguma pergunta, algum questionamento? É só abrir o microfone, levanta a mão, o Otávio vai estar olhando, ele direciona, ele me dá um toque, eu paro, e a pessoa comenta, faz algum comentário, alguma coisa. Então, o Manuel está levantando a mão, o que será? Seu Manuel, você precisa ativar o seu microfone. Quer falar alguma coisa? Só um instante, por favor, seu Manuel, que eu preciso. Pronto, estou dando a permissão para abrir o microfone. Eu não entendi o capítulo e o versículo. Capítulo 3, a partir do versículo 14, é isso, Valdir? É isso mesmo. Então, ok. Pode falar. Capítulo 3, Apocalipse, a partir do versículo 14. Entendi. Ok, então vamos lá. Vamos dar continuidade, tá bom? Então, fica combinado desta forma. Precisou falar alguma coisa, levanta a mão, o Otávio libera o microfone, você abre, pode falar, fica à vontade, tá bom? A participação de cada um de vocês é importante, porque vai enriquecer ainda mais o nosso estudo de Apocalipse. Nós estamos aprendendo juntos, a cada dia, e aprendendo com Cristo Jesus. Então, vamos começar com uma oração nesta manhã? Grandioso e maravilhoso Deus e Pai, nós estamos na Tua santa presença nesta manhã para louvar e glorificar o Teu santo nome, para exaltar a Ti, que é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. E agradecemos, ó Pai, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. E agradecemos pelos Seus cuidados que o Senhor tem demonstrado para cada um dos irmãos, colocando Sua mão poderosa sobre a vida de cada um para proteger, para curar, para fortalecer espiritualmente. Obrigado por esse momento que nós podemos agora estar reunidos para o estudo da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo esteja nos orientando, nos conduzindo, para que tudo que nós falarmos, comentarmos nesta manhã, seja para a honra e glória do Teu santo nome, seja para o nosso crescimento espiritual, e que nós possamos aplicar em nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos mostra através da Tua palavra. Esteja com cada irmão em Cristo Jesus, que nesta manhã também vão estar em comunhão uns com os outros, para participar do culto de adoração que nós teremos daqui a alguns momentos. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Eu vou compartilhar agora a tela do PowerPoint para nós começarmos. Está carregando. Aí. Inicialmente, nós vamos falar sobre as características da cidade de Laodiceia. Eu coloquei no modo de apresentação, saiu fora, deixa eu ver o que está acontecendo. Nós estamos com a tela do PowerPoint realmente, não a apresentação. Fechar. Deixa eu reativar, ver o que aconteceu aqui. Está aberto. Vamos lá. Vamos tentar de novo. A informática tem esse tipo de problema para quem não domina muito, como eu. Então, sempre acontece alguns probleminhas, né? Já entrou, Valdir. Foi, né? Aê!
Consegui, graças a Deus. Bom, então, inicialmente, nós vamos falar sobre as características da cidade aí de Laodiceia, tá? Onde a igreja estava estabelecida. Era uma das cidades comerciais mais ricas da época. Um grande desenvolvimento, muito comércio, muito dinheiro circulando na cidade. Então, era uma das cidades mais ricas da região da Ásia. É uma cidade de milionários, de pessoas orgulhosas. Essas pessoas tinham muito orgulho. Tanto é que quando a cidade foi destruída por um terremoto, os moradores da cidade recusaram a ajuda dos romanos para reconstruir a cidade. Eles reconstruíram a cidade com o próprio recurso deles. Não aceitaram de forma alguma que os romanos auxiliassem na reconstrução da cidade. Então, eram pessoas bastante orgulhosas. Tinha um renomado centro médico e produziam a substância utilizada na fabricação de colírio. Então, eles tinham um centro médico de referência na época e eles fabricavam um colírio, um produto que era usado na fabricação de colírio. Também, esta cidade era produtora de roupas finas, com uso de lã negra. A maioria deles se vestia muito bem. Então, veja as características, né? Cidade de milionários, circulava muito dinheiro na cidade, tinha um centro médico que era referência e fabricante de roupas finas. Essa é a cidade de Laodiceia. Vamos ver a igreja em Laodiceia agora. Vamos falar sobre a igreja em Laodiceia. Para falar sobre a igreja em Laodiceia, vamos ler a partir do versículo 14, do capítulo 3 de Apocalipse, até o versículo 22, que é exatamente a carta que Jesus mandou João escrever, direcionado para essa igreja. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vemos nessa carta que Jesus faz uma grande advertência para a igreja de Laodiceia. Anteriormente, no estudo das cartas às outras igrejas, nós vimos que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não foram advertidas. Vocês estão lembrados? Então, essas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, não foram advertidas. A igreja de Sardes também não recebeu elogio. Então, agora nós estamos vendo que a igreja de Laodiceia
também não é elogiada. Eu havia colocado uma lição de casa para vocês. Vocês lessem, dessem continuidade à leitura das cartas e procurassem encontrar o que tem de característica entre essas duas igrejas que não receberam advertência e o que tem de características comuns a essas duas igrejas que não receberam elogio. Então, nós vamos estudar agora a carta à igreja de Laodiceia e, no final desse estudo, eu vou perguntar para vocês que conclusão vocês tiraram do estudo dessas cartas. Esta é a última carta direcionada às igrejas. Então, a igreja de Laodiceia começa, como sempre, com a apresentação de Jesus. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. A palavra Amém, nesse caso aí, é utilizada no substantivo. É a única vez que a palavra Amém é utilizada tendo sentido de substantivo. Então, Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro. Lembra que quando nós falamos Amém, nós estamos concordando com a palavra da outra pessoa, estamos falando o que ele orou, o que ele disse é verdade. Então, Jesus fala, eu sou o verdadeiro. Eu coloquei aí embaixo, ó. Esta é a única vez que a palavra Amém aparece como nome próprio, né? Substantivo. Jesus diz, eu sou o verdadeiro. E ele diz pontos a serem corrigidos. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nós sabemos que a água morna é bastante utilizada para provocar vômito. Você está com mal-estar, não está se sentindo bem do estômago, muitas vezes você comeu alguma coisa que está incomodando, você bebe um pouco de água morna, imediatamente você tem ânsia de vômito e você coloca tudo para fora. É nesse sentido que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Olha, vocês são pessoas mornas. Vocês provocam vômito em mim. E ele diz que ele preferiria que eles fossem quentes ou frios, mas não ficassem nessa mornidão. Tá? Cristão quente, em ponto de fervura. Ele faz a diferença no círculo de amizades e em todos que se aproximam dele. Então, Jesus fala, eu preferia que vocês fossem quentes, a ponto de fervura, estarem empolgados, estarem se dedicando à palavra. Cristão morno. Qual a característica de um cristão morno? É um pé em Cristo e o outro no mundo. As pessoas olham e dizem, por que devo ser cristão? Sou tão igual a ele. Então, o cristão morno, ele é bastante prejudicial à igreja, ao reino. Porque as pessoas olham para ele e não vê diferença delas em relação a ele. Quando ele está com as pessoas, né, não vê diferença alguma. E o cristão frio, a ponto de congelar? As pessoas nem sabem que ele é cristão. Na realidade, não é. Então, nós vemos aqui 3 características de cristão, que Jesus comentou. O quente, que faz a diferença na sociedade, e esse está fazendo a obra do Senhor, e ele fala do cristão morno e o cristão frio. Esses 2 tipos de cristão estão correndo sérios riscos, né? De não ter a vida eterna, não ter a salvação. Tá certo? Porque estão se mantendo afastados de Cristo Jesus. É nesse sentido que Jesus fala. Mas é bem melhor que ele fosse totalmente frio, que as pessoas nem saberiam que ele é cristão. Estaria perdido no mundo? Estaria perdido. Jesus não quer um cristão frio. Mas o cristão morno é muito mais prejudicial a Cristo. Porque ele dá um exemplo errado para as pessoas. E muitas vezes desvia outras pessoas do cristianismo.
Na segunda parte, ele disse sobre a igreja de Laodiceia, no versículo 17: Pois dizes, estou rico e abastado, adquiri riquezas e não preciso de nada. Porém, Jesus disse para eles: vocês não reconhecem, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Imagina a Irmandade de Laodiceia recebendo uma carta do Senhor Jesus, e é a última carta que foi lida. Então, quando o orador lá da igreja de Laodiceia leu sobre as outras cartas, né, que foram todas juntas para todas essas igrejas, quando ele leu as cartas anteriores, os irmãos de Laodiceia perceberam: olha, tem pontos a ser corrigido, tem ponto forte, até aí tudo bem. Olha, tem essa igreja que não recebeu advertência, os irmãos estão muito bem lá, né? Opa, se eles estão bem, nós aqui estamos melhor do que eles, nós somos ricos, somos abastados, Deus tem nos abençoado enormemente, então espiritualmente nós estamos muito bem. Né? Eles faziam essa autoavaliação deles, porque eles falavam: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Essa palavra, não preciso de nada, é bastante perigosa para o cristão, porque tudo vem de Deus. É Deus que nos proporciona as bênçãos materiais e espirituais. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que Deus proporciona as bênçãos materiais até para os ímpios. Então, as bênçãos, as oportunidades do mundo estão aí disponíveis para todos nós. A diferença é que o cristão, além das bênçãos materiais, ele tem a bênção espiritual, que é a maior bênção que Deus pode dar. Então, muitas vezes, os irmãos, né, no caso de Laodiceia, estavam ricos, bem vestidos, tinham bom centro médico, achavam que estava tudo bem. Ó, nós estamos muito bem, não precisamos de nada. Vamos fazer o nosso culto de adoração aí, no banho-maria, tá certo? Mas nós estamos bem, não precisamos nos dedicar. Esse era o pensamento, provavelmente, porque eles que não precisavam de nada. Tudo foi criado por intermédio de Jesus. Logo no começo, Jesus diz, ó, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o verdadeiro, né? O amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, tudo vem de Deus. E eles deveriam ser gratos, os irmãos de Laodiceia deveriam ser gratos a Jesus pela sua prosperidade material, ao invés de tomarem o crédito para si mesmos. Quando eles são soberbos, orgulhosos, eles estão dizendo: não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, conseguimos tudo pelos nossos méritos. Então Jesus fez essa advertência: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Vamos ver essa passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Eu não estou vendo as pessoas. Eu vou pedir para o Felipe abrir o microfone dele e fazer a leitura. De Mateus 6, 19 a 21. Desculpa. Mateus 6, 19 a 21. Quer ver? Desculpa, eu tinha aberto Marcos. Vamos lá. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Obrigado. Então, os irmãos de Laodiceia conheciam esse ensinamento de Jesus, com certeza. Né? E eles sabiam das palavras do Senhor Jesus, que o mais importante é o tesouro que nós temos no céu, é a vida eterna. Deus nos abençoa com riquezas materiais, mas isso, frente ao maior tesouro no céu, é insignificante.
Então, as riquezas materiais que Deus nos dá é para nós administrarmos com sabedoria, que nós somos dispenseiros das coisas de Deus. Mas não é para nos deixar orgulhosos e achar que está tudo bem e nós nos acomodarmos. O que nós podemos perceber com relação aos irmãos de Laodiceia é que eles estavam orgulhosos, acomodados e fazendo as coisas dedicadas a Deus de qualquer maneira. Não estavam dando a importância devida às coisas de Deus. Jesus diz para eles também: vocês acham que estão bem vestidos com essas roupas de lã pretas, né? De ovelhas pretas, que era uma ovelha rara, e era uma lã rara na época. Então, quem tinha vestimentas fabricadas com esse tipo de lã, era vestimenta fina, vestimenta cara. Mas Jesus disse para eles: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Então, Jesus está dizendo para eles, roupas brancas são roupas da pureza. Certo? Então, Jesus fala figuradamente para eles, eu tenho para vocês roupas brancas. Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 7, um pouquinho mais à frente, versículo 13 e 14. Priscila, faz favor, abre aí o seu microfone e lê para nós. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Obrigado. Então, nós vemos aqui, quem lava a nossa roupa espiritual é o sangue de Cristo Jesus. E deixa essa roupa alvejada, branca, pura. Por isso que Jesus fala para eles: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre de Jesus Cristo essa roupa branca. Não se preocupe com essa roupa material. E Jesus fala para eles: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eles achavam que, por serem fabricantes desse produto de colírio, todo mundo enxergava muito bem, fisicamente falando. Eles estavam bem, não precisavam de nada, tinham uma boa visão de tudo, estava tudo tranquilo com ele, prosperando, maravilhoso, mas não dava crédito a Cristo Jesus por tudo que eles tinham. E Jesus faz essa grande repreensão. Apesar de tudo, Jesus diz que os ama. E nos ama também. Olha o que Jesus fala aí. Então, no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. Então, Jesus está falando para comprar dele. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E aí no versículo 19 ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Apesar de toda a deficiência da igreja de Laodiceia, Deus e Jesus amam a igreja. Ele, Jesus, diz: eu tenho um carinho por vocês. Eu dou oportunidade para vocês se arrependerem. Essa carta não está condenando os irmãos. Fala: olha, não quero mais saber de você. Pelo contrário, eu estou alertando vocês que vocês estão indo pelo caminho errado. Voltem para o caminho certo. Arrependam-se. Deem o devido valor ao sacrifício de Cristo Jesus. Tá certo? Em Apocalipse 3, voltando um pouquinho no versículo 19, ele fala a esse respeito aí, né? Nós acabamos de ler. E também em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Hebreus 12, versículos 5 e 6. Olímpio, você pode abrir em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, e ler para nós, por favor? Hebreus 12, 5 e 6.
Conseguiu? Só dá o ok na sua tela aí, Olímpio. Ativou. Já está Espera dando. aí que eu estou... Hebreus, por favor, repete aí. Hebreus 12, 12, está aqui. versículos 5 e 6. 5 e 6. Vamos lá. Se quiser ler a partir do 4, pode ser. Então, a partir do 4. Pode ser. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Obrigado. Até o 6. É isso mesmo. Obrigado, Olímpio. Então, nós vemos aí que Jesus ama a sua igreja, ama aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, e ele repreende e disciplina, ele nos alerta quando nós estivermos fazendo algo que não vai de acordo com a vontade dele, né? Quando ele percebe que nós estamos nos desviando do caminho dele. Então, ele nos alerta, nos chama ao arrependimento. Esse é o grande amor de Cristo Jesus para conosco. Então, nós temos que estar sempre alertas na leitura da palavra, na oração. Quando nós lermos uma passagem ou estivermos fazendo um estudo, nós temos que procurar aplicar aquele estudo na nossa vida. Ver os pontos que nós temos que melhorar, que nós temos que corrigir. E Jesus está alertando aos irmãos de Laodiceia sobre isso. Vocês dizem que não precisam de nada, que têm riquezas, que vestem muito bem, enxergam perfeitamente, mas eu falo para vocês, não é assim. Vocês têm muitas riquezas materiais que eu derramo sobre a vida de vocês, mas vocês estão abrindo mão das riquezas espirituais, que é muito maior. O verdadeiro tesouro está no céu, não está nessa terra. Então, nós vemos claramente aí que as bênçãos materiais Deus disponibiliza para cristãos e não cristãos. As oportunidades, as bênçãos de Deus estão disponíveis no mundo, tá certo? Então, você vê muitas pessoas ímpias que não aceitam a Cristo Jesus de forma alguma e são abastadas financeiramente. Mas o grande tesouro, que é a salvação, não está disponível para elas. Ao contrário, o cristão recebe bênçãos materiais que Deus proporciona, mas a maior bênção que nós podemos receber está disponível para nós. Nós não podemos perder esse foco. E aí ele fala, no versículo 20, aí do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, Jesus não força ninguém a segui-lo. Esse versículo nos dá esse exemplo, nos deixa esse exemplo. Jesus disse, eu não vou arrombar a porta do coração de vocês, eu não vou forçar a entrada. Eu estou alertando, estou batendo. Cabe a cada um de vocês se arrepender e ser zeloso com as coisas de Deus. No versículo 19, ele falou isso para eles. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, nós vemos claramente que Jesus não força a entrada. Ele pede passagem. Nós que temos que abrir o nosso coração, o nosso espírito, para estar em comunhão com ele. Ele não vai forçar a entrada de forma alguma. Isso é muito importante nós entendermos, né? E ele deixa uma recompensa sempre. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono.
assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, você veja a grande oportunidade que Jesus está dando e a grande recompensa que eles vão ter. Quem se arrepender, voltar atrás e começar a praticar o verdadeiro cristianismo, ele vai ser vitorioso com Jesus. Jesus venceu o mundo, venceu as tentações. E ele diz, vocês têm condições de vencer as tentações do mundo comigo. Esses irmãos de Laodiceia estavam se deixando levar pelas riquezas materiais. Mas Jesus os alerta sobre esse problema, fala que está de braços abertos, se eles permitirem a entrada dele, está à disposição deles, desde que eles se arrependam e voltem atrás. E ele termina sempre com essa frase: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus sempre termina as cartas com essa frase: aquele que tem ouvidos. Nós comentamos sobre isso logo no início do estudo dessas cartas, né? Ouvir é dar crédito, é acreditar. Escutar é prestar atenção. Eu posso estar escutando e entrando por um ouvido, saindo pelo outro, não acreditando nas palavras de Jesus, levando minha vida normalmente. Ou eu posso ouvir, que é, além de escutar, dar crédito, acreditar e procurar seguir aquilo que Jesus nos orienta a fazer. Então, ele pediu para os irmãos voltarem atrás, se arrependerem, serem mais zelosos com as coisas de Deus. Então, nós vimos que Esmirna e Filadélfia não receberam advertências, tá certo? Nós comentamos isso já. Eu gostaria de saber se algum irmão tem o motivo do porquê elas não foram advertidas. Encontrou isso. Se alguém encontrou o porquê essas duas igrejas não receberam advertência, pode pedir a palavra e falar. Senão, eu vou seguir em frente, vou esperar um pouquinho. Alguém quer fazer algum comentário? Só levantar a mão, acenar e a gente... Júlia, já vi lá, Júlia. Estou mandando o comando, o seu microfone está aberto. Eu vejo pela fidelidade delas de seguir a palavra, cumprir com o que Deus pediu, ser fiel mesmo, né? Não se deixar envolver pelos costumes, as coisas da cidade. Beleza, mais alguém quer fazer? Muito bem, Júlia, é isso mesmo, está no caminho certinho. Mais alguém quer fazer algum comentário? Senão nós vamos em frente. Tudo bem, Otávio? Vamos em frente. Ninguém se manifestou, vamos em frente. Tá bom. Nós vimos, então, que... Valdir, desculpe, Valdir, a Márcia. Márcia, estou mandando o comando, só dá o ok na sua tela para ativar o microfone, e aí você pode falar. Tá. Não em relação às duas igrejas de Esmirna e nem da Filadélfia, mas às vezes eu uso a Bíblia do meu pai, né? E ele faz algumas anotações que eu achei interessante, que é no versículo 20, quando ele diz que ele bate a porta, né? Ele escreve, ele faz uma observação aqui que eu achei interessante, que na verdade ele está do lado de fora, então, né? Está do lado de fora da igreja, ele está do lado de fora dos nossos corações, e nós é que temos que buscar, né? Para ele, e ele é educado, né? Se você bater e abrir, é que você vai entrar, né? E não... Então, depende do coração da gente, depende de nós, para que nós busquemos e que nós deixamos ele entrar, porque ele realmente está do lado de fora, né? Ele não está, já não nasce dentro de nós, né? Não está no nosso coração, no nosso dia a dia. A gente busca e ele entra, né? Eu achei bonitinho o que meu pai escreveu aqui. É isso mesmo. A passagem deixa bem claro, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E cearei com ele e ele comigo. Então, nós vemos claramente, Jesus, Deus, não é um ditador. Não é aquela pessoa que impõe, que vai e faz a vontade dele de qualquer forma na vida das pessoas. Por isso que Deus nos deu o livre arbítrio. Nós temos a decisão de escolha. Nós podemos escolher ficar com Cristo ou se afastar dele. Então, Jesus, ele é uma pessoa humilde, não é arrogante, tá certo? Não invade o espaço de ninguém. Você tem que abrir a porta e aceitar a Cristo Jesus. Muito bem observado, Marcos. Né? E com relação a Esmirna e Filadélfia, a Júlia comentou muito bem. Essas duas igrejas não se deixaram influenciar pelas coisas da cidade. Né? O que elas tinham em comum é exatamente isso, né? Que estavam sofrendo grande perseguição, elas estavam sofrendo grande perseguição. Vocês podem observar que nessas duas igrejas, de Esmirna e Filadélfia, tinha um grupo de judeus ferrenho, que perseguia a igreja. Pode observar, nós estudamos essas duas igrejas. Tinha um grupo de judeu que perseguia a igreja de forma feroz, mas eles não abaixaram a cabeça. Qual a ligação entre perseguição, tribulação e a aprovação de Jesus para a maioria dos membros? Então, eles estavam sendo perseguidos, estavam passando por grande tribulação. E por causa disso, por causa da perseverança deles, Jesus aprovou completamente essas duas igrejas, não fez qualquer advertência sobre eles. Vamos explicar, vou dar até um exemplo aqui. Ó. O exemplo é, da mesma forma que a tempestade arranca os galhos mortos das árvores e a fornalha queima o refúgio, a perseguição e tribulação purifica a igreja. É no momento de tribulação, de perseguição, que a igreja está sendo provada, que os verdadeiros cristãos permanecem firmes e perseverantes no caminho do Senhor. Não abandonam o barco, vamos dizer dessas formas. Né? Então, o cristão verdadeiro, o cristão que aceitou a Cristo Jesus de coração, mesmo diante das tribulações, das dificuldades, ele cai, levanta, sofre um escorregão, torce um pé, se machuca, mas continua na caminhada firmes, seguindo a Cristo Jesus. Não abandona Cristo, não abandona o barco. Então, essas duas igrejas estavam sendo perseguidas, sendo tribuladas, tendo morte, e pessoas estavam morrendo por causa do Evangelho de Cristo. Então, você vê, elas permaneceram firmes. Tá certo? E Jesus não as reprovou de forma alguma. Né? Então, Esmirna, se vocês voltarem lá, diz o seguinte, ó, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ó, diferente de Laodiceia. Laodiceia, materialmente, era rica, tinha de tudo, mas espiritualmente era pobre. Aqui Jesus diz para a igreja de Esmirna, vocês são pobres, materialmente falando, mas é rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, vocês resistiram, vocês passaram pela tribulação que esses judeus estão provocando no meio de vocês. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, só pegando um exemplo, né? No tempo de provação, os verdadeiros fiéis permanecem firmes, mesmo diante da morte iminente. Vemos também que Sardes e Laodiceia não receberam elogios. Alguém quer fazer algum comentário? Só levantar a mão. Valdir, essas duas não receberam elogio. Valdir, a seu pedido, são 9h46, está bem?
Tá bom, vamos só terminar essa parte aqui. Se ninguém tiver comentário, eu vou seguir em frente. Beleza? Então, por que elas não receberam elogios? O que elas tinham em comum é que estavam fazendo a obra do Senhor de maneira relaxada. Tá certo? Então, Sardes, se nós voltarmos lá na igreja de Sardes, conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e está morto. Então, Sardes, os irmãos de Sardes, achavam que estava tudo bem, não faziam uma autoanálise, não, nós estamos bem, nós estamos fazendo as coisas certas, está tudo bem com a gente e tal. Mas Jesus diz, vocês pensam que estão vivos, mas vocês estão mortos. E a igreja de Laodiceia, que nós acabamos de estudar, Jesus diz, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, esses irmãos estavam fazendo as coisas de forma relaxada, tocando o barco. Ah, tá bom, tá com maré mansa, vamos dessa forma mesmo, né? Se autodeterminavam fortes e bem preparadas. E faziam uma análise. E procuravam ver na palavra os pontos que precisavam melhorar, estavam acomodados. Pensavam que estavam vivas, mas estavam mortas. Estavam em letargia, ou seja, naquele banho-maria, nem frio nem quente, eram mornas. As duas estavam acomodadas com a situação e conviviam com a sociedade em geral sem serem molestadas. No estudo dessas duas igrejas, nós vimos que Satanás não armou perseguição contra as duas igrejas. Por quê? Elas estavam sendo mais úteis da forma que elas estavam para Satanás do que para o reino. Né? A superficialidade espiritual das duas igrejas estava ajudando Satanás muito mais do que se estivessem sendo perseguidas. Então, Satanás deixou tranquila lá, fica aí nesse banho-maria de vocês, fica achando que vocês estão vivas e estão mortas, né? Não vou incomodar vocês. Se nós olharmos o estudo das outras cartas, das outras 5 cartas, todas as igrejas tinham problemas para serem corrigidos. Estavam enfrentando dificuldade. Quer ser judeus perseguindo, quer ser falsas doutrinas que estavam entrando e os irmãos estavam lutando contra elas, mas todas elas tinham problemas para serem corrigidos. E era notório esses problemas. O pior problema que uma igreja pode passar é quando ela acha que está bem, está tranquilo, não temos problemas, temos riquezas materiais, estamos tudo bem, tudo tranquilo, nada está acontecendo. Então, nós vemos aí que é importante fazer sempre uma autoanálise de nós mesmos. Eu acredito que todos nós gostaríamos que a igreja fosse perfeita. Quem não gostaria que a igreja fosse perfeita? Todos nós gostaríamos. Da parte de Deus, o plano celestial para a igreja é perfeito. Jesus, antes de morrer, disse, está consumado. Ou seja, eu cumpri o seu eterno propósito. Eu cumpri o seu plano, ó Pai, para a humanidade, que é reatar o convívio com o homem. Nos dá a oportunidade de reatarmos o nosso convívio com Deus. Ele disse, está consumado. Então, do lado espiritual, Jesus cumpriu. Da parte humana, como nós acabamos de ver, a igreja tem problemas. Porque ela é composta de pessoas e pessoas têm problemas. O irmão Walter sempre fala sobre isso. Por isso, o nosso foco deve estar em Jesus. Então, eu não posso me decepcionar, muitas vezes, porque o irmão falou uma palavra que eu não gostei, eu vou abandonar a igreja, eu vou sair. Não. O meu foco é Cristo Jesus. E nós temos que, juntos, trabalhar os problemas uns dos outros. Se eu estou com um problema, eu vou procurar um irmão para me aconselhar. Vamos orar juntos. Se um irmão me ofendeu, por algum motivo, eu me senti ofendido, eu devo procurá-lo, conversarmos. Olha, irmão, você falou uma coisa que me machucou. Foi isso mesmo que você quis dizer?
ou eu entendi mal? Vamos orar juntos a respeito desse assunto? Será que eu fiz alguma coisa para você que magoou? Nós temos que ter essa transparência entre nós. Por quê? Eu posso falar alguma coisa, até no estudo da palavra aqui, de forma equivocada. E vocês, irmãos, vão estar me ajudando se me corrigirem. Vocês têm que ser transparentes comigo e eu transparente com vocês, né? Para nós podermos nos edificar mutuamente. É dessa forma que todos nós vamos estar crescendo dentro do reino do Senhor. Como podemos ver nas cartas, Éfeso precisava voltar ao primeiro amor. Esmirna precisava se preparar para o sofrimento. Pérgamo precisava sustentar a verdade. Tiatira necessitava de maior santidade. Sardes precisava de autenticidade, não era autêntica. Filadélfia precisava aproveitar as oportunidades de evangelismo. Laodiceia precisava de maior dedicação. Então, nós temos aí anotados os versículos que vocês podem estar olhando depois. Não sei se passou muito rápido, mas eu vou mandar para o Otávio essa parte do estudo. Se pudéssemos juntar essas 7 características em uma só congregação, amor, sofrimento, verdade, santidade, autenticidade, evangelismo e dedicação, teríamos uma comunidade ideal do povo de Deus. Quem escreveu isso foi Harold Hazelnik, escritor e capelão do Corpo de Bombeiros de Bay County. Esses são os créditos, onde eu fui buscar informações para o estudo, além da palavra, e agradeço aos irmãos pela participação. No domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade, agora na parte 2 de Apocalipse. Nós vamos ver o trono de Deus e o livro com 7 selos. Estão no capítulo 4 e capítulo 5. Se os irmãos puderem começar a leitura desses 2 capítulos, vai ser de grande utilidade para nós trocarmos informações. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Seu Manuel, só queria fazer algum comentário? Só ativar o seu microfone. Seu microfone está fechado, seu Manuel, você precisa apertar. Agora sim, eu acho. Não, ainda não, fechado. Agora abriu, né? Agora abriu, estou ouvindo. Quando Jesus disse, eu bato em tua porta, se tu abrir, eu entro, tem gente que pensa que Jesus é quem está batendo na porta. Na realidade, ele envia um mensageiro. Ele envia um evangelista na sua casa. Se você abrir a porta e ouvi-lo, aí sim, você está ouvindo o seu mensageiro, mas através de Jesus. E muita gente fica esperando, que nem eu ouvi uma história uma vez de um rapaz que disse assim, preparou a ceia para Jesus, Jesus foi cear na casa dele e ele não deu a ceia para ele porque não era Jesus. E depois, quando Jesus voltou lá, por último, ele disse assim, eu preparei a ceia, o senhor não vai aparecer, apareceu um mendigo aqui, eu dei para ele. E depois ele ofereceu a ceia para Jesus, ele disse, não, eu já vim aqui, já ceei com você aqui. Aquela coxa de frango que você me deu, que você deu para aquele mendigo, você deu para mim. Jesus não se mostra como um anjo, ele se mostra como qualquer uma pessoa, qualquer um evangelho bate na porta, né? É isso mesmo. Jesus diz aí no sentido até figurado, né? Que pessoas levam a palavra até um não cristão e se esse não cristão aceita a palavra, é como que se Jesus estivesse batendo a porta e ele abriu a porta para Jesus. Se ele não aceita a palavra, ele manteve a porta fechada. E Jesus não vai forçar a entrada no coração dessa pessoa. É ele que tem que tomar a iniciativa de abrir a porta. Então, um evangelista, um irmão que anunciou a palavra para uma pessoa que não é cristã, está representando a Cristo Jesus naquele momento, né? Está levando a palavra até a pessoa. Cabe a pessoa aceitar, abrir a porta dela, né, do coração, ouvir e aceitar a Cristo Jesus. Aí ele entra, né? Aí Jesus entra.
Isso. E só sai também se você expulsar, viu? É isso aí. Graças a Deus por isso, porque Jesus é bom, generoso, amoroso, corrige a todos nós, porque ele nos ama. Ele falou isso para a igreja de Laodiceia. Laodiceia tinha muitos problemas. Um grande problema, que era o orgulho, achar que era autossuficiente, que não dependia de Jesus. Que as riquezas materiais que eles estavam obtendo eram fruto do trabalho deles. E Jesus deixa claro para eles: ajunte tesouros no céu. Então, que Deus abençoe a todos nós aí, que nós tenhamos essa consciência. E Jesus não nos abandona, só se nós expulsarmos ele do nosso coração, da nossa mente. Obrigado pela atenção. Otávio, tudo bem? Mais alguém quer fazer algum comentário? Estou observando aqui. Vou ver o horário aí. Se alguém levantou. São 9h57. A Clarice. Clarice. Bom dia a todos. Valdir acabou de falar assim, só se a gente expulsar Jesus dos nossos corações. A gente não expulsa ele com a intenção de expulsá-lo. A gente vai ocupando nossos corações com outras coisas. Quando a gente vê, Jesus já não está mais lá. É inconsciente. Muitas vezes é até inconsciente. Isso mesmo, Clarice. Por isso que nós temos que estar sempre orando e nos fortalecendo na palavra. Muitas vezes nós passamos por tribulações, ou muitas vezes nós sofremos por excesso de informações erradas que os meios de comunicação nos trazem. Nós sofremos por causa dessas informações, porque vamos deixando essas informações entrar e não vamos nos fortalecendo na palavra e na oração. Aí é nesse momento que nós temos que nos ver o alerta, abrir o clique aqui na cabecinha e falar: olha, não está certo isso, eu estou vendo muitas informações. Vou dar um exemplo aí da pandemia que nós estamos vivendo. Se nós ficarmos nos alimentando constantemente das informações, muitas vezes exageradas, né, que a reportagem nos traz, nós vamos ficando amedrontados, ansiosos, e quando menos a gente espera, nós estamos passando por um grande problema. Então, é mais importante nós nos aproximarmos de Cristo, da palavra, da oração, e eu falo para vocês com conhecimento de causa. Esses devocionais da manhã e o estudo de quarta e sexta-feira tem sido de grande ajuda para eu vencer essa provação que nós estamos passando. E a leitura da palavra e a oração. Por isso que eu agradeço sempre aos irmãos pelas orações e por esses devocionais que nós estamos fazendo pela manhã. Estamos encerrando. Então, Valdir, acredito que não. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Eu vou pedir para o irmão José Luiz, que está junto aqui com a gente, fazer essa oração de encerramento. Eu sei que estamos atrasados já passou do horário, mas vamos em frente. Seu microfone está aberto, José. Tá, vou abrir. Já está aberto. Ah, tá. Ok, obrigado. Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez o Senhor nos dá a segurança que, diante das dificuldades, dos problemas, das provações, o Senhor não nos deixa sozinhos, mas o Senhor está conosco, Pai. O Senhor sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, e o Senhor nos supre de todas as maneiras. Pedimos ao Senhor que abençoe para que, ao decorrer dessa semana, possamos lembrar disso e sentir a Tua presença nos guiando, nos confortando, nos fortalecendo, para fazermos a Tua vontade, a Tua obra aqui na igreja, na terra, e que o Senhor abençoe esse culto que teremos daqui a pouco, para que juntos possamos louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor e sermos fortalecidos pela Tua palavra e pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós confiamos e dependemos do Senhor hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. 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 Antes de encerrar, vou agradecer aqui, finalizar também no Facebook, agradecer algumas pessoas que estão assistindo por lá. Eu não vou citar todos, que estou vendo aqui são muitas pessoas, mas é somente agradecer e
convidá-los novamente para no próximo domingo, às 9 da manhã, acompanharmos aqui os capítulos 4 e 5 de Apocalipse com o Valdir. Um bom dia a todos, um bom culto a todos, um bom domingo e uma boa semana a seguir.